Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma. Atenção vascaínos, é o Ave Mais, com uma programação diferente. Aqui a gente tem o Ave Games com o nosso Sérgio Quinte, aqui a gente tem a nossa live do meio-dia, também com o Sérgio Quinte. A gente vai ter a partir de agora, desse final de semana, o nosso Torcida Desorganizada aqui no canal Ave Mais. A gente tem todo dia de manhã o Acorda Vascaínos, a nossa coluna eletrônica, em que todos os companheiros falam, debatem, dão a sua opinião, enfim. É o Ave Mais, mudando a sua cara um pouco, mas não deixando de ser muito importante. Dá o like, compartilhe esse vídeo aí pelos seus grupos e muito obrigado a você por deixar que entremos todo dia de manhã na sua casa. E hoje é o dia. Se você não está ansioso, se você não está nervoso, se você não está preocupado, cuidado. Alguma coisa está acontecendo com você. Você não está bem. Brincadeiras à parte, a gente tem o primeiro jogo das semifinais hoje da Copa do Brasil, que vai abrir os dois jogos das semifinais. Atlético Mineiro e Vasco fazem um clássico de muita rivalidade, de amizade entre torcidas. E depois, mais tarde, Flamengo e Corinthians fazem o primeiro jogo também deles na outra parte da briga por um lugar na decisão. O Vasco pega o Atlético, sendo o Atlético, na minha opinião, favorito. Mas favorito por isso, pelo fato de jogar em casa, de estar num momento muito bom, principalmente com os seus atacantes, o Hulk, que é um jogador muito, muito decisivo. Mas eu me encho de orgulho de ver o Vasco nessa situação. Eu poderia falar do jogo, acho que é um jogo difícil, acho que é um jogo complicado. O Vasco vai precisar se defender bem, vai precisar encaixar a marcação, vai ter que explorar também deficiências grandes, e muito grandes, que o Atlético tem, principalmente no seu setor defensivo. Joga com um lateral improvisado, que é o Lianco, joga com um zagueiro improvisado, que é o Batalha. Tem ali no meio de campo o Gustavo Scarpa como seu principal artífice, mas perde o Bernard, que é um jogador importante. O Vasco precisa encaixar bem isso. Rafael Paiva precisa achar uma maneira de não ser surpreendido, como foi no jogo que aconteceu no Campeonato Brasileiro, também na Arena MRV. O Vasco perdeu por 2-0, um jogo muito controverso em relação à arbitragem, em que houve um gol impedido, e também um lance em que o Praxedes toca a bola para o Hulk fazer o gol do Vasco, fazer o gol no Vasco. Então foi um jogo controverso, difícil, mas eu tenho esperanças que o Vasco consiga um bom resultado hoje. E um bom resultado numa competição de 180 minutos, primeiro tempo aqui, segundo tempo aqui no Rio de Janeiro, segundo tempo em São Januário, primeiro tempo na Arena MRV, um empate não é um resultado ruim. Até perder por 1-0 não é um resultado ruim. Você consegue reverter, você consegue dar a volta por cima. Mas eu queria falar de uma outra coisa. Eu sou muito sentimento, vocês sabem disso. O quanto me emociono com as coisas, me emociono com o Vasco, me emociono com momentos das pessoas, dos amigos, de companheiros. Tive a oportunidade de me emocionar ontem, vendo uma postagem que não tinha visto ainda do meu querido Rafael Marques, depois de tantos anos na Rádio Globo, indo trilhar um novo caminho na ESPN, nos canais Disney. Daqui o meu grande beijo ao querido Rafa Marques, o cara que esteve à beira da morte, e a Rádio Globo foi muito importante para ele. O estúdio principal da Rádio Globo tem o nome do Rafael Marques. Então, eu me emociono muito com venturas e louros de companheiros, de amigos, de pessoas, de clubes, né? Confesso que, de alguma forma, até torço para o Botafogo ir bem. Botafogo é um clube sofrido como o nosso, né? E que passou também dificuldades, apesar de ser meio assim às vezes, mas eu conheço muitos amigos botafoguenses que são amargurados e tristes e traumatizados como nós, mas o torcedor do Vasco, ele merece uma alegria.
E hoje eu vou fazer o Acorda Vascaíno diferente. Eu quero dar uma palavra com aquele cara, aquele que comanda todos nós. E pedir a Deus que o Vasco possa dar essa alegria a esse torcedor. Que tenha chegado a nossa hora, que tenha chegado o nosso momento. Independente da gente não gostar de certos jogadores, da gente não gostar de certas posturas, de algumas substituições do Rafael Paiva ou não substituições, da gente implicar com o jogador A, B ou C, mas o torcedor do Vasco não larga. O torcedor do Vasco não abandona. O que está acontecendo hoje junto à CBF em relação à questão de mudança aí de jogos e de tabela, e Vasco e Corinthians reclamando, e Atlético e Flamengo se defendendo, eu já estou tão acostumado com isso, e acho que você deveria estar acostumado também. A gente sempre foi assim. Sempre lutamos contra tudo e contra todos. O Vasco sempre foi assim. O Vasco sempre foi um clube muito combatido. Sempre foi o clube dos pobres, dos negros, dos operários, dos menos favorecidos. Sempre foi o clube dos portugueses sujos. Chamam a gente de vitimistas, daqueles que sempre querem ver tudo como uma grande derrota, que a gente chora por tudo. Não. A gente valoriza as nossas vitórias. A gente sabe o quão difícil é ganhar alguma coisa. A gente, quando compra um carro, a gente faz uma festa. A gente, quando consegue passar de ano num colégio, numa faculdade, a gente comemora, e muito. Porque sabe o quão difícil é, por exemplo, para um pai pagar a faculdade, para alguém comprar um carro, porque a gente dá valor a tudo isso. A gente não tem facilidades e nunca tivemos no futebol. E esse torcedor do Vasco é um torcedor impressionante, cara. É uma corrente de solidariedade. Eu tenho até feito algumas críticas recentes, porque a gente vê pelo andamento até do canal. A gente tem visto os nossos vídeos com pouca visualização, o torcedor me parecendo meio ressabiado, mas esse é o vascaíno. É o vascaíno que está com o pé atrás, é o vascaíno que é traumatizado, que é o vascaíno que vê uma oportunidade de ganhar alguma coisa e diz para ele mesmo: pô, isso não vai dar certo, a gente vai tomar uma tamancada, a gente não vai ganhar, cara, ixi, não vai dar certo isso, o clube é amaldiçoado, perdemos mais um jogador por ligamento cruzado. Assim é o Vasco. Assim são os vascaínos. E é exatamente por isso que eu peço ao homem que cuida de todo mundo que nos dê essa alegria, que nos dê essa aventura, que nos dê essa satisfação. Talvez eu esteja até cometendo aqui uma heresia, uma blasfêmia, está pedindo num vídeo a Deus ajuda um time de futebol. Me desculpem, é mais forte do que eu. Tenho prazer de ver a alegria das pessoas, de ver um torcedor que nos recebe tão bem em todos os locais, que nos abraça, que nos ama, que nos bate, mas ao mesmo tempo entende e debate. Esse torcedor do Vasco é muito sofrido, pai. É muito sofrido. É um torcedor que é amargurado, é um torcedor que tem medo, é um torcedor que é acuado e que merece essa alegria. Merece. Eu queria muito ver o Vasco campeão. Queria muito ver o Vasco dando alegrias de volta a esse torcedor jovem, a esse torcedor novo, como o Bruno, lá da casa do Fritz, lá em Penedo. Me presenteou com esse copo aqui. Vascaíno, alucinado, sai lá de Penedo e vai para tudo quanto é lugar ver jogo do Vasco. Porque ama o Vasco. Por causa do pai, por causa do avô, sabe? E tudo isso é muito forte. E eu acho que essa galera tem que gritar. Essa galera tem que aparecer. É contra tudo, é contra todos, é contra o sistema, mas entenda que o Vasco é uma lição de vida, cara. Porque a gente passa isso diariamente, dioturnamente. E a gente não desiste. Eu acho que o Vasco vai fazer um bom jogo. Acho que o Vasco vai ter dificuldades. Acho que o Vasco é capaz. É um time cascudo, é um time que apanhou muito, que sofreu muito nessa Copa do Brasil e que tem um grupo muito unido, muito forte, muito consciente, mentalmente capaz de suportar. Talvez equiparado ao Palmeiras.
de superar pressões por tudo que passou. Mas que a gente possa contar com uma ajudinha, né? Que seria bastante legal. Confesso a vocês que estou muito feliz de poder ter a nossa equipe em Belo Horizonte, fazendo a cobertura. A gente que luta tanto para fazer isso, a gente que luta tanto para conseguir todas as condições de mostrar a vocês esse trabalho. Vocês não têm noção do que é nos bastidores, da luta que é. Mas a gente vai vencer, assim como o Vasco vai vencer. Vamos torcer, vamos nos unir, pensamento positivo. Como eu disse, esqueçam as diferenças. A partir de 7h15, somos nós contra todos eles. E assim é mais gostoso quando a gente vence. Tá bom? Espero vocês logo mais, às 18 horas no nosso pré-jogo e às 7h15. Aqui, ó, todo mundo de camisa, todo mundo junto, com os nossos jogadores. Não são os melhores, são os dos nossos sonhos, mas são os nossos jogadores. São os jogadores do Clube de Regatas Vasco da Gama. Gigantesco Vasco, tão desacreditado pela mídia, tão desacreditado pelos adversários, mas acreditado por nós. Essa enlouquecida torcida de mais de 20 milhões de torcedores pelo mundo, hoje está toda junto com esses caras. E a gente vai contar essa história. E que Deus ajude o Vasco e que Nossa Senhora das Vitórias nos trilhe para um grande resultado logo mais na Arena MRV. Grande abraço, fiquem bem, calma. Logo mais tem mais. Tchau.